Olá, minha gente, mais um vídeo começando aqui no meu canal. E em outros vídeos eu gravei para vocês a rotina da alimentação do dia a dia. E eu tinha prometido a vocês que eu iria fazer uma tabela com algumas dicas, né? De almoço, jantar, lanche, café da manhã, ceia. Então, durante essa semana que passou, eu fiquei estudando bastante algumas coisas e muitas coisas eu já fazia, então para mim não foi tão difícil, foi só o tempo de organização. Então, gente, quando a gente fala de alimentação, a gente tem pessoas que têm um pouco de dificuldade, né, de escutar a palavra dieta, reeducação alimentar. Então, a gente não vai falar nada disso. Nós vamos falar sobre a nossa alimentação adaptada ao nosso dia a dia, com os nossos gostos. É claro que vão ter algumas coisas que obrigatoriamente para uma alimentação saudável a gente vai ter que comer. Mas isso não significa que vocês vão ter que comer coisas que não gostem. Então, vocês vão adaptar o cardápio ao modo de vocês, ao gosto de vocês, né? E também se algumas pessoas tiverem alguma doença crônica, como diabetes, pressão alta, ou outras coisas, né? Mas no geral, aqui a regra é uma alimentação que faça bem pra gente, que faça nos sentir bem, dispostos, com energia. Nada radical, né? Tudo é permitido, mas tudo com equilíbrio, tá bom? Então, gente, eu vou mostrar para vocês aqui no papel eu tenho algumas dicas, depois eu vou tirar um print e vou colocar na descrição, tá bom? Um print dessa listinha que eu fiz aqui. Que aqui nós temos, eu vou dar uma explicação bem rápida para não ficar cansativo. Exemplos de mistura que vocês podem estar fazendo no almoço, no jantar, tipos de salada, ou saladas diferenciadas sem ser saladas de folhas, né? Pode ser uma salada de maionese, uma salada de batata, salada de ovos, saladas que incluem, por exemplo, o atum. Pode ser também uma salada de frutas, pode ser uma salada de couve-flor, de brócolis, então é uma salada diferenciada. E também alguns tipos de legumes, vai ter uma lista aqui, que vocês vão poder estar colocando no cardápio, de acordo com o que vocês gostam, que a família prefere, né? Então tudo isso a gente tem que levar em conta, né? Também as frutas, que a gente pode estar consumindo. Então vocês vão ver assim, as frutas de época, as frutas que estão mais em conta no mercado. Não adianta a gente querer também comprar frutas que estão super caras, né? Então a gente tem que adaptar as frutas da época e também as frutas que estão em promoção. Então, tudo isso, assim, a parte da economia doméstica também faz parte da nossa alimentação. E as dicas, que também são dicas, assim, que a gente sabe, mas é legal a gente ter uma lista para poder estar sempre olhando e não esquecendo, né? Como, por exemplo, vou falar assim rapidinho, tá? A ingestão de água, né? É muito importante a gente ter um corpo bem hidratado. Depois também fazer o exercício físico que agrade a vocês. Não adianta vocês fazerem um exercício que vai ser um martírio, né? Que vocês não gostem, que vocês não se identifiquem. Então procure descobrir que tipo de exercício físico vocês gostam, que é ao ar livre, ou dentro de uma academia, ou fora, se o pilates, se é alongamento, se é uma coisa mais agitada, como o jump, como a zumba. Então procurem estar sempre pesquisando no YouTube, né, na internet, coisas que vocês possam ajudar vocês e também que agradem ao gosto, né? E também uma outra coisa é a saúde mental. Nada funciona se você não tiver uma saúde mental boa. Se você tiver uma alimentação boa e a saúde mental péssima, já tem um desequilíbrio. Então tudo é uma balança.
que deve estar tudo alinhado. Exercício físico, alimentação, saúde mental, né? Assim, a higiene mental, diversão. Então, tudo dá para fazer adaptando ao estilo de vida que a gente tem, ao estilo de que a gente goste, né? Na verdade, também contando com o nosso bolso, né? Porque também não adianta a gente querer coisas que vocês não vão ter condições de estar fazendo. E também a gente tem que evitar o estresse. Eu sei que no mundo atual isso é bem difícil, mas procurem pesquisar, aqui eu coloquei, pesquise sobre inteligência emocional, né? Tudo que vocês podem estar adaptando, olhando de uma outra forma, encarando a vida de um outro ângulo. Então isso é a chamada inteligência emocional. Procurem estar estudando sobre isso para que vocês possam estar mediando o estresse do dia a dia. E também, assim, aproveitar as oportunidades que aparecem, né, na medida do possível, para ter momentos mais prazerosos, momentos de relaxamento, momentos felizes. Isso também é muito importante. E cuidado com a fome emocional. Eu digo isso porque eu passo por isso, né? Às vezes eu fico triste, eu quero comer. Eu tô cansada, eu quero comer. Eu tô feliz, eu quero comer. Então é uma fuga, né? Assim como também o cigarro, as drogas, né? O jogo, tudo isso é uma compulsão que a gente acaba descontando com as frustrações que a gente tem. Então, cuidado com isso. E evitar gatilhos que vão trazer tristeza, angústia, estresse. Então, procurem evitar pessoas, evitar locais e evitar certos programas também de TV, né, que possam estar dando um gatilho aí de coisas que vocês não gostam de sentir. Então vamos vigiar essa parte e vamos diminuir os doces, os carboidratos. Não quero dizer proibir, é diminuir, porque quanto mais você come carboidrato e doce, mais vontade você vai ter. Eu digo isso por minha própria experiência. Eu gosto muito de carboidrato, não tanto doce também, mas eu gosto mais assim de salgadinho, pizza, pão. Então essas coisas me dão muito prazer, sabe? Sobe aquela adrenalina boa, mas depois eu passo mal, eu fico inchada, eu não tenho energia, né? Então tomem cuidado, façam isso, diminuam e depois vocês me contem, porque foi a única forma de diminuir a minha compulsão alimentar, foi assim, diminuindo os carboidratos, os doces, e às vezes eu tenho até que dar uma parada. Não digo que é para vocês fazerem isso, vocês têm que fazer aquilo que vocês conseguem. Não adianta eu falar que eu faço e vocês vão fazer, porque cada um reage de uma forma diferente. Então é todo um conjunto aí que eu tô trabalhando isso também. Então é isso, agora eu vou mostrar para vocês o cardápio. Vou mostrar aqui para vocês o nosso cardápio. Ele é constituído dos dias da semana, como vocês estão vendo aqui, de domingo até sábado. Aqui no cantinho nós temos as refeições do dia: lanche, almoço, jantar, café da manhã, ceia. Aí aqui em cada quadradinho a gente vai discriminar o que nós vamos comer no café da manhã no domingo, por exemplo. Nós temos o de jejum, já com meio litro de água. É claro que eu coloco meio litro porque é o que eu faço, mas se vocês conseguem tomar menos que isso, não tem problema nenhum, tá bom? E eu também costumo tomar um shot de própolis com vinagre de maçã, um pouquinho de água e também o meu colágeno. Mas aí cada um vai adaptar o seu cardápio, tá bom? Aqui no caso, eu tenho no café da manhã o leite, uma fatia de pão sem glúten, tem no meu canal, e um ovo estalado, tá? Esse ovo aqui, gente, para quem gosta. Quem não gosta pode estar fazendo outra coisa. Eu faço o ovo porque ele é uma proteína e ele ajuda quando a gente comer o carboidrato, que é o pão, não subir tanto o açúcar, tá bom? Então, na verdade, a proteína ela ajuda nesse equilíbrio aí.
No lanche eu tenho a fruta, o iogurte natural. No almoço, arroz, feijão, acelga refogada com ovo, salada verde com tomate. Aí a salada verde vocês vão ver qual salada vocês têm lá nos itens, né? Que vocês podem estar substituindo. E a sobrecoxa. Aqui no lanche nós temos o milho cozido, ou uma fruta, ou um mingau. Não são os três, tá, gente? Escolham um. Ou outra coisa que vocês já estão acostumados, tá? E tem gente que não toma esse lanche, mas eu normalmente faço esse lanchinho para não chegar no jantar, por exemplo, com muita fome. Aí vocês podem no jantar repetir o almoço, mais uma batata rústica. E na ceia vocês vão fazer uma coisa bem leve, que é um chá de ervas, um iogurte natural ou uma xícara de leite aí, que vocês vão fazer de acordo com o gosto de vocês. E assim a gente vai repetir isso por toda a nossa semana, olha. Então aqui estão as opções, tá? No caso aqui de quarta-feira, eu coloquei no lanche, aqui ó, no lanche, whey protein, mais a creatina, mais o psyllium, mais a cúrcuma, mais o gengibre em pó e o leite de soja. Isso é o que eu faço pós-treino, tá? Então, toda essa parte de lanche, vocês vão adaptar a rotina de vocês. Para quem treina, eu faço isso aqui, tá? Mas pode ser uma fruta, um copo pequeno de vitamina, Yakult, aqui, fruta de novo. Então, são coisas leves no lanche, para vocês não ficarem beliscando e ter uma alimentação mais leve e melhor, tá? Aqui também tem no lanche a pipoca, que é uma opção. Eu gosto muito de pipoca, vocês podem colocar. A pipoca eu acho uma coisa mais... eu gosto muito de salgadinho, principalmente salgadinho industrializado. Para não correr o risco, eu faço a pipoca, que a pipoca eu faço no óleo de coco, ou vocês podem fazer... sem óleo. Tem aí no YouTube várias opções para vocês fazerem pipoca mais saudável, tá? E mesmo se vocês fritarem em um óleo assim, vocês não precisam comer muito, tá? É só aqui uma dica. Aqui no caso um pingado também coloquei no lanche, porque eu gosto muito de pingado, né? Que é o leite com café. E assim vai, gente. Eu espero muito que vocês tenham aí tido uma noção, né, de como a gente vai fazendo aí o nosso cardápio. E aqui tudo a gente pode ir substituindo pela lista que eu vou mostrar para vocês agora, que eu já comentei no início do vídeo. Então aqui eu vou mostrar para vocês a lista de substituições. Eu dividi em grãos. Aqui vocês vão ter a lista, né, de grãos. Mas vocês vão fazer aquilo que agrada ao paladar de vocês, que vocês gostam. Sementes. Vocês podem acrescentar isso ao semente de abóbora, gergelim, girassol. Vocês podem colocar em vitaminas, saladas. Mas tem muita gente que não gosta disso, então não precisa fazer. As misturas, olha... Eu coloquei aqui alguns embutidos que não são tão saudáveis, mas vocês podem estar fazendo isso uma vez por mês, alguma coisa nesse sentido, tá? Salada. A salada diferenciada, que não é a salada de folhas. Toda a lista de legumes. Aqui nós temos as frutas, como eu falei para vocês, frutas de época, frutas que estão mais em conta. E aqui são as dicas que eu falei, que eu já comentei no vídeo no início, né? Então é isso, gente. Procurem também, aqui eu não coloquei, mas procurem fazer uma janta cedo, antes das 20 horas.
Voltei aqui para me despedir de vocês. Hoje já é outro dia. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, das dicas que eu dei. Façam isso de uma maneira leve, sem muita cobrança. Façam isso de uma maneira prazerosa e visando sempre o quê? O seu bem-estar, né? Não somente pela estética também, mas também pelo a sua saúde. Tá bom? Então aqui eu vou me despedindo, deixando meu beijo e meu abraço. Fiquem com Deus aqui na paz e até o nosso próximo encontro. Tchau!